Agora vai. Manda bala, Sassai, com você, maravilhosa. Ok. Pode compartilhar. Ok, minha Sabrina. Dá para ver, dá para ouvir perfeitamente, Sá. Ok. Então, boa noite a todos. Eu não sei se todos aqui me conhecem, eu sou a Sanai, né? Eu sou a filha da Sabrina aqui no nosso negócio, farmacêutica bioquímica de formação. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouco do meu conhecimento, para que vocês possam entender o que a gente tem na mão e o que a gente pode levar aí para os nossos clientes, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Para começar, gostaria de falar rapidamente a questão de abordagem, né? Porque, afinal de contas, o nosso negócio é feito, primeiro, com o que a gente está levando para todo mundo, que é a questão dos produtos, tá? E dentro dessa abordagem, eu gosto de fazer algumas perguntas para eles, né, para os nossos clientes, em relação às dores e aos seus sonhos, né? Porque essas duas coisas é que vão fazer com que a gente diferencie o que ele pode estar aproveitando, tá? Em relação a dores, problemas do cliente, a gente sempre tem que saber qual é a principal queixa dele, né? Se o peso é um problema para ele, se ele está com falta de sono, a questão de disposição, fadiga, cansaço, dores no corpo, dor na articulação, dor de cabeça. São N problemas que a gente tem aí hoje no dia a dia. E os sonhos, os objetivos dos nossos clientes, né? Eu gosto sempre de perguntar para ele assim, o que você estaria fazendo se você tivesse dinheiro e tempo? Cada um de vocês dê uma pensada assim, poxa, se eu tivesse bastante dinheiro e tempo, né? O que eu estaria fazendo? Será que seria uma possibilidade de resposta? Estaria viajando, esquiando, surfando, participando de maratona, dançando, né? Saindo com os amigos. Então, veja que tudo isso que a gente for pensar, que a gente gostaria de fazer se houvesse possibilidade, requer saúde, né? A gente não tiver a nossa saúde em dia, a gente não consegue sair sozinho, não consegue estudar, não consegue sair com amigas, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Sobre a questão nossa de saúde integral, tá? E eu sempre gosto de colocar que a nossa saúde, ela não é ausência de doença, né? Nós temos dois polos. Ou a gente tem saúde ou a gente tem doença. E quanto mais a gente se aproxima da direita, menos saúde a gente tem, né? E isso vai acontecendo com todo mundo ao longo dos anos. E o que a gente precisa? A gente precisa tomar algumas decisões para mudança de hábitos, né? E o que seria isso, né? A gente procurar tratar a causa dos problemas de saúde que a gente tem e não cuidar somente dos sintomas como a gente normalmente faz. Bom, então a gente chega aqui, né, numa bifurcação. O que nós vamos fazer a partir de hoje com o conhecimento que a gente vai adquirir? A gente vai mudar os nossos velhos hábitos ou nós vamos mudar totalmente a nossa qualidade de vida, o modo como nós vivemos. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar todo mundo que está aqui, que está procurando conhecer um pouco mais e que vai tomar a decisão de mudar esses hábitos que a gente tem antigos. E não é por maldade, mas que a gente vem adquirindo das nossas mães, das nossas avós e da nossa ancestralidade, né? Que sempre trouxe uma forma de comer, de viver, de agir, e a partir de agora, se você pensar que você quer mais saúde, você precisa mudar, tá? Por quê? Porque nós envelhecemos, do dia que nós nascemos, né? A partir do momento que a gente sai do conforto, né, da segurança ali, da barriga da nossa mãe, no primeiro dia, no primeiro respirar, a gente já está envelhecendo. E a gente precisa estar avaliando isso. E de 0 a 20 anos, a gente tem um crescimento. Então, a gente cresce mais do que envelhece. A gente não percebe. A partir de 20, 25 anos, a gente tem uma estabilidade, estamos no auge, somos adultos, nosso corpo está formado, nossa mente também. E aqui eu estou falando dentro da normalidade, tá? Que eu não estou tratando de nenhuma doença
que possa haver, tá? Nós estamos falando dentro de condições normais, né? E a partir dos 25 anos, a gente começa a envelhecer. E por que a gente envelhece? Porque nós temos processos no nosso organismo de inflamação, oxidação e glicação do nosso corpo. Tá? Então, a gente precisa diminuir essa inflamação e essa oxidação. A inflamação é a que a gente tem no nosso corpo relacionada à forma como a gente alimenta o nosso organismo, a alimentos errados, a questão de muito industrializados, embutidos, são coisas que só vão inflamando o nosso corpo. A questão da oxidação, desde a respiração, a outros fatores como radiação solar, poluição, essa linha que todos nós estamos agora assistindo, né? Isso também acaba oxidando o nosso corpo, tá? E a glicação, que é a queima dos açúcares no nosso organismo. O excesso de açúcar vai levando o nosso organismo à glicação. Esses são os fatores que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Que são os fatores principais que fazem com que a gente envelheça. Inflamação, oxidação e glicação, tá? E aí, por outro lado, a gente precisa fazer o quê? Aumentar a quantidade de telômeros do nosso organismo. Onde é que está o telômetro? No nosso DNA. E a quantidade de mitocôndrias também. Por quê? Porque a mitocôndria é a nossa bateria celular. É ela que dá energia para o nosso corpo. Tá? E aí tem mais um fator aqui que eu acabei não colocando, que a gente precisa estar atento à regulação dos hormônios do nosso organismo e dos neurotransmissores. A gente entender essas três coisas, o que a gente precisa diminuir, o que a gente precisa aumentar e o que a gente precisa regular, a gente vai ter um envelhecimento saudável, né? Nós vamos viver anos, vamos ficar idosos e o nosso corpo não vai envelhecer, porque isso tudo são processos a nível celular, tá? Que o nosso organismo passa. Então, aqui eu queria colocar para vocês a fala de uma pessoa, o David Sinclair, que eu gosto muito, eu já venho acompanhando há um tempo. Ele é um biólogo australiano e ele fala que envelhecer é uma doença que podemos evitar. Ou seja, ele coloca o envelhecimento no mesmo rol das doenças. Por quê? Porque o mesmo processo que a gente tem do envelhecimento é o processo das doenças metabólicas, né? Que são o quê? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, colesterol ruim, a parte de obesidade, todas as doenças cardiovasculares, né? Ali tem alguns outros fatores, mas, em geral, as doenças, a gente só adquire a doença porque a gente vai inflamando o nosso corpo ao longo dos anos, tá? Então, a gente começa ali para os 20, 25 anos, né? Tudo aquilo que a gente vai transformando o nosso organismo, a gente vai inflamando, oxidando, e aí lá para os 40 anos, mais ou menos, a gente recebe o diagnóstico de diabetes, de hipertensão, porque a gente não cuidou da parte mais importante, que é a nossa saúde. Bom, aqui para vocês, então, só para ilustrar, duas pessoas com a mesma idade, tá? Com a mesma idade. E com hábitos de vida diferentes. Eu não preciso nem dizer, vocês podem perceber que eles têm realmente hábitos diferentes, e a escolha é sempre sua, né? Então, o que eu falo sempre, né? Eu posso te mostrar, posso dar conhecimento para você, você consegue no Google, nos livros. Bom, então agora eu vou entrar na nossa empresa, né? Nós começamos agora, a nossa empresa nasceu no dia 20, e o que que a gente tem? A gente tem uma empresa que veio trazer uma mudança em relação à saúde. E o que que eu achei muito interessante, né? Que tudo que foi dito ali no nosso lançamento vem de encontro a tudo aquilo que eu já falava, né? Inclusive em relação a ativos novos que vêm surgindo, eram tudo coisa que eu já utilizava antes em termos de saúde, né? E a Hive, ela entende a saúde e o bem-estar a partir de 6 dimensões diferentes, né?
que, na verdade, são 6 dimensões, mas elas não são isoladas, né? Elas são... acho que é para tirar. Elas são 6 dimensões que devem ser vistas juntas, né? Ela tem que ser uma coisa só para a gente ter saúde 360 graus. Então, eu gostaria de comentar algumas, que pode claramente ser um outro treinamento, mas aqui quero comentar, quero mostrar para vocês como que a gente vai posicionar o nosso produto, que é incrível no mercado, só para vocês entenderem, né? Dentre esses 6 pilares, né, essas 6 dimensões que a gente tem, a que a gente precisa ter mais atenção, e principalmente, é a questão do exercício físico. E o exercício físico não é só uma caminhadinha. Tá? A gente tem que mudar o nosso pensamento, realmente começar a pensar em formação de músculo, porque na fase mais velha, assim, quando a gente tiver daqui a alguns anos, se a gente não tiver músculo, a gente não anda, a gente não caminha com autonomia. Então, na verdade, o exercício físico ela traz autonomia para a gente como indivíduo, né? E eu estou falando de musculação, de aeróbica e do HIIT, que é o exercício intervalado. Tá? Aí só levando aqui um pouco mais para frente, né? A aparência, ela entra aqui porque a maneira como a gente se vê e como as pessoas nos veem, ela tem muito a ver com com como a gente vai viver emocionalmente, tá? Ela interfere muito no emocional, então é muito importante que a gente se veja bem. Então, ela entra aqui na parte de aparência. O sono, a gente precisa ter o ciclo circadiano bem regulado, né? E isso é o quê? Um sono de qualidade entre 10 e 6 horas da manhã, mas não basta dormir horas, a gente tem que ter um sono de qualidade, tá? Muitas pessoas dormem mal e acordam cansados, né? E a questão mental, né? A gente sabe aí de alguns anos para cá, um dos grandes problemas aí mundial, depressão, ansiedade, burnout, por conta de trabalho, de serviço. Então, a gente precisa estar atento à nossa questão de saúde mental também, né? E a nutrição, que é base, né, para a gente ter equilíbrio no nosso organismo, né? E tudo isso que a gente está vendo aqui de saúde, basicamente, ele vem, a disfunção que causa isso é o excesso de inflamação no nosso corpo e o excesso de oxidantes, de radicais livres, tá? Bom, opa! Então, vamos lá. Falando de a parte nutricional, né? O nosso organismo ele é composto de macronutriente e micronutriente. O nosso corpo ele é feito de carboidrato, gordura, proteína e água. E a gente tem os micronutrientes que vêm compor, auxiliar na função dos macronutrientes e as vitaminas que vêm regular as reações bioquímicas do nosso corpo. Tá? O que eu quero mostrar com isso? Que aqui não tem corante. A gente não tem corante no corpo. A gente não tem conservante no corpo. Então, cada vez que a gente coloca uma substância no nosso corpo que não faz parte da nossa composição, a gente está inflamando o nosso corpo, né? Isso é uma questão assim, para a gente olhar e pensar em comer melhor, em comer verde. E o que acontece com a nossa alimentação hoje? Ela não tem a quantidade de nutrientes que deveria ter, como tinha há 30 anos atrás, né? Por algumas questões, né? O solo que ele é produzido é monocultura, isso diminui a quantidade de vitaminas da alimentação, a questão da industrialização mesmo. Então, mesmo que a gente coma, ou vamos dizer assim, a feira, né? O alimento in natura, ele ainda vem com deficiência de vitaminas e minerais. Então, a gente precisa sempre estar suplementando. E aqui, então, a gente tem 4 grandes grupos, né? Para a gente poder saber como trabalhar nesse sentido. O Bootcamp ele vai auxiliar o nosso organismo em produtos, em ativos que precisa melhorar a performance do nosso organismo. Então, ainda não temos, ele vai ser lançado em agosto, está previsto, e aqui vai ser
todos os nutrientes que a gente precisa para a nossa questão física, para poder formar músculo, né? E ter uma vida mais saudável nesse sentido de exercício físico, tá? Aí, em seguida, o Lucid, que tem a ver com a parte nutricional. Nós temos aqui suplementos que vai cuidar do controle de peso, mas mais do que dizer do emagrecimento, eu digo assim, a gente vai trocar massa gorda por massa magra, tá? Por quê? Porque isso é saúde. A parte do Reskin, que é a aparência, é uma linha totalmente voltada para o rejuvenescimento de pele. Mas quando a gente fala de pele, vamos entender o seguinte, que pele vamos dizer assim, é um termômetro para a gente entender como é que está a nossa saúde, né? Quando a gente fica com deficiência nutricional, começa a aparecer principalmente na parte da pele. A pele fica ressecada, fica sem viço, fica sem brilho, a unha fica quebradiça, o cabelo começa a cair. Isso quer dizer o quê? A gente está com falta de saúde. Então, por isso que essa linha é interessante, porque a gente tem produtos aqui que chegam à pele, ou seja, ela já trabalhou internamente e vai chegar até a pele. Tá? Então, isso que você tem que enxergar aqui. E o Nimbus, que faz parte da questão de sono e saúde mental. Né? É uma linha que vai cuidar, quando a gente fala em saúde mental, até do equilíbrio, cognição, concentração, né? E tudo que tem a ver com saúde mental. Bom, todos os nossos produtos vêm... Sanaí, uma pergunta rapidinho. O Nimbus pode dar para criança? Patrícia, a gente vai fazer as perguntas no final, tá bom? Bom, aí aqui, ó, todos os nossos produtos, eles vêm com fruta de verdade, com aroma e frescor, tá? Importante, não vem adicionado de nenhuma substância aí como corante, ele vem sem lactose, sem glúten, sem conservantes, ele vem sem açúcar, corantes ou adoçantes artificiais, ok? E aqui, ela tem 4 selos, muito interessante, qualidade premium em relação aos ativos que foram escolhidos. Elas são formuladas e aprovadas por médicos que entendem da parte de nutrição ortomolecular. São fórmulas limpa e pura. Isso aí é uma questão muito interessante, porque a gente está falando sobre clean label, né? Que são produtos com qualidade, sem contaminação, né? Quando a gente fala em clean label, a gente está falando que... Sabe aquela história que a gente fala assim, mas a gente foi feita um invase com algum produto que tenha lactose. Não, aqui não. Ele é limpo e puro, não tem contaminação cruzada, tá? E é 100% natural, tá? Então, vamos lá. O Reskin, que é a parte de rejuvenescimento da pele, o que é que nós temos aqui? O primeiro, prebiótico, colágeno com prebiótico. Tá? Esse aqui é o prebiótico collagen, ele é uma fórmula inteligente, que vai controlar o quê? O metabolismo com a microbiota intestinal. Bom, o que eu quero dizer aqui? A gente tem o eixo intestino-cérebro, que todo mundo já está acostumado a ouvir, né? E tem um outro eixo, que agora a gente vai ouvir muito mais, que é o eixo intestino-pele. Né? O que quer dizer isso? Que se seu intestino não estiver saudável, você está muito mais suscetível a problemas de pele. Que tipo de problema de pele? Acne, rosácea, psoríase, dermatites. Por que isso? Porque há uma inflamação de pele devido à má qualidade da microbiota intestinal, é o que a gente chama de desbiose intestinal. Nesse sentido, é adicionado aqui um prebiótico. E o que o prebiótico faz? Ele é um alimento, o fitooligosacarídeos, que vai favorecer o crescimento das bactérias boas que a gente tem no intestino, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente tem tanto bactérias boas como bactérias ruins no nosso intestino. Isso aí não tem como. Nós somos muito mais micro-organismos, né, e bactérias do que células, inclusive. Tá? E a microbiota é onde tem a maior população, ele é que controla.
No intestino, a gente faz a absorção de todos os nutrientes. Se ele estiver inflamado, se o nosso intestino estiver inflamado, ele diminui essa absorção. E pode passar muito mais substâncias nocivas, e aí ele vai para a pele, principalmente, por conta desse eixo intestino-pele. Tá? Então, essa composição ela veio com o colágeno, o Verisol, FOS e as fibras alimentares. A fibra alimentar é para melhorar a função do intestino. E o FOS vai melhorar a microbiota, tá? E aí, por que vem o colágeno aqui? Porque o colágeno vai chegar na pele e vai auxiliar na melhora da acne, da psoríase, das dermatoses, dermatites em geral, né? Aqui a gente tem a vitamina C, que é um antioxidante, e ele participa ativamente na produção, na síntese de colágeno, né? A vitamina B3, B6 e B12, a B3 vai auxiliar na hidratação, a B6, a B12 também na renovação de células. Então, elas foram colocadas dessa forma para que a gente tenha esse benefício em relação à pele. Aqui tem os benefícios, né? Isso aqui está no material, vocês podem ler depois, mas em geral, né, vai melhorar o quê? Elasticidade, firmeza da pele, vai melhorar a aparência de rugas, de linhas, né? E vai melhorar a parte de acne, rosácea, dermatites, devido à melhora da microbiota, tá? Sugestão de consumo dele, um scoop de 15 com 200 ml de água. Ele vem, esse aqui, de todos os nossos produtos que foram lançados, é o único que vem com 18 porções. Por que ele vem com 18 porções, né? Porque no início, vamos entender dessa forma, para quem tem uma alimentação ruim, vai começar agora, vai precisar tomar esse produto todos os dias. Quanto tempo? 30, 60 dias, conforme a necessidade do seu organismo. Por quê? O produto é o mesmo, mas a necessidade é diferente para cada pessoa. A resposta do seu organismo é diferente. Por quê? Cada um tem um hábito alimentar diferente. Então, pode ser que eu não precise consumir o prebiótico todos os dias. Eu já tenho uma alimentação melhorada, porque eu já consumo algum outro prebiótico na alimentação, né? Então, o que eu digo para vocês? Para começar, principalmente para quem tem problema com acne, com rosácea, alguma dessas dermatites, pode tomar todos os dias. Conforme você vai regulando o seu organismo e melhorando a microbiota, a gente vai passar a tomar 2 a 3 vezes na semana. Tá? Pode pensar em 3 vezes na semana? Sim. Né? Então, por isso que ela vem com 18 porções, porque daqui a 3, 4 meses, não vai precisar tomar todos os dias, tá? Bom, o próximo produto aqui, o Smart Active, ele é um produto com colágeno também para a pele, ele é smart porque tem as evidências científicas dela ali, ela tem uma fórmula limpa e pura, que é o que eu tinha comentado, sem contaminação, e a dose, a melhor dose de concentração de ativos. Bom, aqui a gente tem o colágeno Verisol, o MSM. O Verisol é o próprio colágeno, então a gente não precisa nem estar comentando muito, só se alguém tiver alguma dúvida em relação a ele no final. Tá? O MSM, ele é um produto à base de enxofre. O que esse ativo faz? É anti-inflamatório, ele diminui inchaço, ele diminui dor no organismo, principalmente na questão articular. Tá? Ele é um produto excelente, eu já colocava nas fórmulas, tá? Para auxiliar na melhora de todo tipo de dor, inclusive enxaqueca, ele melhora, torções, dores articulares, no organismo como um todo. O ácido hialurônico, ele também participa das articulações, vai melhorar essa função na articulação e também ele ajuda na hidratação da pele, ele faz o preenchimento na pele. Tá? O ácido ortossilício, ele participa da síntese do colágeno e também é um ativo que auxiliar na melhora de dores articulares. Né? Além disso, o silício, ele é considerado uma molécula da beleza. Né? Então, ele vem para a pele e também para o rejuvenescimento. Além disso, a gente tem a vitamina C, antioxidante, ele vai auxiliar na produção, na síntese de colágeno. O zinco também
participa dessa melhora, ele é incrível, a gente precisa dele para várias funções. Vitamina E é um antioxidante também, né? Na verdade, aqui, se você for olhar, tem vários antioxidantes, né? E por que será, né? Eu falei lá atrás que é para a gente melhorar a questão do envelhecimento, né? Para diminuir a velocidade do envelhecimento, a gente precisa desinflamar e diminuir a produção de radicais livres, né? Então, a gente precisa de muito antioxidante. E aqui a gente tem vários que juntos vão fazer essa função. A gente tem a biotina, que vai ajudar na questão de unha, cabelo, e o retinol, que é a vitamina A. A vitamina A participa da beleza da pele, dos olhos também, né? E para também fazer a síntese do colágeno. Os benefícios dele, né? Firmeza e elasticidade, porque tem um ácido hialurônico aqui, vai hidratar a pele, rejuvenescimento, a questão de rugas também está aqui por conta do colágeno verisol, né? E outros protege contra radicais livres, que é responsável pelo envelhecimento, que a gente tem muito antioxidante aqui, né? E principalmente aqui não estou dizendo, né, nos benefícios, mas ele tem o benefício de diminuir dor articular, enxaquecas, tá? Inchaço no corpo também. A sugestão de consumo aqui é uma dose ao dia, ele vem com 30 porções. O terceiro produto da linha Reskin, o Morning Antioxidant Shot, é um misto, né? Vários antioxidantes junto, ou seja, ele vai agir, como que eu posso dizer para vocês, fortemente na questão de longevidade, né? Por quê? Aqui a gente tem o resveratrol. O resveratrol é o melhor antioxidante quando a gente fala de longevidade. Ele tem várias funções do organismo na melhora da hipertensão, na melhora do trabalho cardiovascular, né? Ele melhora a questão da circulação, ele melhora a questão de pele também, né? Então, ele vai auxiliar, inclusive, em melhoras de psoríase e de outras questões de pele. Vitamina C é um antioxidante também, muito bom. Astaxantina. A astaxantina, ele está sendo visto agora e considerado como um dos melhores antioxidantes para rejuvenescimento e longevidade. Tá? Então, ele está vindo forte aí, muitos produtos já estão estudando a astaxantina. Ele é incrível, ele está na dose de 4 miligramas, a gente poderia tomar até um pouco mais, mas ele está vindo numa dose junto com essa composição, tá? Essa astaxantina aqui desse Morning Shot, ele é de origem de algas, tá? Então, ele é origem vegetal. Tá? Ele vem com licopeno, que é um ativo que vem do tomate, ele ajuda como antioxidante também, ele ajuda na prevenção de câncer de próstata, né? E alguns outros problemas de saúde aí. Tá? A gente tem o zinco quelato e o selênio metionina fazendo parte da composição. O selênio metionina, talvez seja novo aí para vocês, né? Ele é um detoxificante e auxilia na prevenção de doenças crônicas e inflamatórias. Então, aqui, mais uma vez, eu gostaria que vocês observassem o que eu disse aqui, né? Antioxidante, anti-inflamatório, né? Então, isso é que a gente tem que ter em mente. Os benefícios dele, né? Ele melhora o estresse oxidativo, ele vai ajudar na prevenção de algumas doenças crônicas, na inflamação, ele vai promover o rejuvenescimento por conta dos antioxidantes, né? E você vai ter um shot matinal que vai te dar muita energia ao longo do dia. E aqui é uma coisa que eu gostaria que vocês observassem. Tá? A fadiga e o cansaço também vêm do aumento da inflamação do nosso corpo. E conforme você vai desinflamando e vai tomando esse shot com esses antioxidantes, você vai ter uma melhora na fadiga. Bem, tá? A sugestão de consumo também é uma dose de 7 gramas por dia, vem com 30 porções. Nimbus entrando aqui, então, né? Que a Patrícia já tinha se antecipado, né? Você me pergunta ali no final. Ele vai tratar da parte de sono e de saúde mental. Na parte do quê? De estresse, de cognição, de memória, de foco, sono, tá? Ele vem com a ideia de Sleep Mind Mood,
vai acalmar, desacelerar e regular os hormônios, ele vai melhorar a função do cérebro, né? Concentração, memória, aprendizado, e ele vai ajudar no relaxamento e na resiliência e equilíbrio, tá? A composição dele, melatonina, vamos falar sobre a melatonina, ele é um hormônio, tá? Que a Anvisa liberou para fazer parte da composição recentemente, né? Ele vem com a dose máxima permitida em termos de prescrição, tá? E ele vai auxiliar a melhorar a qualidade do sono, né? Tem duas funções interessantes e importantes. Uma é que é o principal hormônio para te dar qualidade de sono. E o segundo, que ele é um excelente antioxidante. Por isso que ele melhora tanto a questão da saúde mental, tá? O Enovit, ele é a marca registrada. O Enovit, ele vem da semente de uvas, né? Então, ele tem um pouco de resveratrol, sim, mas o principal ativo que ele tem é a protoantocianidina. Ele é um ativo muito bom como anti-inflamatório e como antioxidante também. Tá? A taurina, ele é um aminoácido. A gente tem produção de taurina no nosso organismo, a gente suplementa ele aqui nessa composição, ela é muito bem-vinda, porque ele vai agir como um neuroprotetor. Tá? Ele vai proteger realmente o nosso cérebro. E, inclusive, assim, mesmo quando ele está na composição dos energéticos, ele tem ação neuroprotetora, justamente para que aquele monte de estimulante não dê pane no nosso cérebro. A taurina vem para dar uma segurada nisso e ajudar o nosso cérebro a se manter estável e saudável, tá? O magnésio, ele participa de 300 reações no nosso organismo, mas principalmente vai ajudar na fadiga, no cansaço, ele tem ação intestinal também, mas ele vai ajudar em questão de dores no organismo, na questão de melhora na condição de foco, concentração, tá? O zinco, ele vem também nessa composição, auxiliando e ativando as outras substâncias. O triptofano, ele é um aminoácido também. O triptofano, ele é um aminoácido um aminoácido essencial. Isso quer dizer que a gente não produz no nosso organismo. A gente precisa tomar o triptofano de via externa. Ele é o principal aminoácido para a produção de serotonina, tá? O que a serotonina vai fazer? Ela vai ajudar a gente na questão de ansiedade, depressão, memória, foco. E ele também, a serotonina, ele vai estimular a produção de melatonina. Veja que ele vem muito bem, a composição ela vem muito bem composta, né? Para que tudo leve à produção de melatonina e à serotonina para que a gente possa ter melhora na ansiedade e na depressão. E isso, e o maracujá a passiflora também dá ação calmante, o camu-camu é um excelente anti-inflamatório e antioxidante, ele é considerado uma superfruta, né? Ele tem ação antibacteriana também, e vem com extrato de cacau. O cacau aqui vem para saborizar, mas também tem ação antioxidante, né? E o que eu queria falar dessa composição? Você vai ter uma melhor qualidade de sono, e isso indiretamente, né, ou automaticamente, vai levar você a ter um dia seguinte com melhor foco, concentração, cognição, disposição, porque você teve uma qualidade de sono melhor, tá? Então, ela é incrível, né? Eu duvido que alguém não precise ou não queira tomar esse produto, tá? Os benefícios, então, ele vai regular o hormônio, principalmente a melatonina, ele vai te dar uma qualidade de sono melhor, ele vai, então, indiretamente ou diretamente, agir na parte de memória, aprendizagem, cognição, concentração, vai diminuir estresse, ansiedade, preocupação, até vai auxiliar nas questões de depressão, tá? E vai desacelerar a mente de uma forma com um hábito saudável e gostoso. Aqui também, né, ele vem na dose de 30 porções, pode tomar toda noite, tá? Só uma observação que eu gostaria de fazer aqui, né, ele pode ser feito com leite ou leite vegetal.
eu indico fortemente que vocês façam ele com água quente ou com leite vegetal, tá? Tirar o leite animal da dieta, porque o leite animal tem alguns compostos lá que são inflamatórios, né? Então, vamos dar preferência ao leite vegetal. O Luzet, ele faz parte da nutrição, porque ele vai ajudar o seu organismo a melhorar em termos de condição de gorduras, né? Ele vai regular essa questão. O primeiro produto lançado do Luzet, que é o Refresh Slim, ele vai ajudar na energia, na diminuição de líquidos retidos, na diminuição de gordura, vai diminuir a absorção de gordura, vai acelerar o metabolismo. Então, dessa forma, ele vai auxiliar o nosso organismo a diminuir gordura, tá? O que a gente tem aqui? Laranja Moro. Gente, esse produto é incrível, tá? Laranja Moro, ele é conhecido aí, né, como o Morosil, e, em geral, a maioria das composições com o Morosil, com a laranja Moro, vai auxiliar na diminuição de absorção de gordura e principalmente, vamos dizer assim, ele vai auxiliar na questão da glicose hepática, que seria aquela gordura em volta do órgão da gente, né? A chamada gordura no fígado, né? Que, na verdade, não existe medicamento para isso. Para você eliminar a gordura no fígado, você precisa estar fazendo uma dieta onde você vai queimar a gordura. E aí, a laranja Moro, ele vem auxiliar a gente nesse sentido, né? Ele, junto com o vinagre de maçã, ele ficou uma composição muito interessante. O vinagre de maçã, que é a maçã fermentada, né? Por isso que ele vira um vinagre, ele vai ajudar a gente a eliminar líquidos, vai ajudar a emagrecer, vai ajudar a eliminar gordura, diminuir a absorção de gordura, ele tem ação antioxidante também, né? Então, ele vai ajudar em muitas questões aí que a gente precisa para o dia a dia. O matcha e o chá verde, os dois são substâncias da Camellia sinensis, né? Que vai aumentar o metabolismo, né? E tem ação antioxidante também, tá? Aí a gente tem o cranberry. O cranberry é uma fruta que auxilia muito na questão de eliminação de líquido retido e auxilia principalmente nas questões de infecção urinária, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que precisa tomar cápsulas de cranberry para diminuir essa recorrência de infecção urinária. E é um dos ativos mais interessantes para isso, para quem tem recorrência disso. O gengibre, ele, além de ter ação anti-inflamatória, dele aumenta o metabolismo, ele ajuda na digestão, então, para quem tem problema digestivo, vai auxiliar. A canela, ele tem ação antibacteriana, ele ajuda na questão de clima também, de gorduras, né? Auxilia no aumento do metabolismo, ele aumenta a sensibilidade à insulina, questão do diabetes, tá? E o guaraná, que é um energético, né? Ele vem com cafeína aí para dar, junto na composição, uma ação energética também e aumentar o metabolismo, tá? Os benefícios, então, vai auxiliar no emagrecimento, na perda de gordura, vai aumentar a sua energia, né? Aumenta a concentração e foco devido a isso, aumenta a alerta, melhora a produtividade, né? Vai eliminar líquido retido e vai ajudar na queima calórica ou sem exercício, né? Aqui também, ele vem para 30 dias, né? Vem 30 doses do chá Slim Tea. E todos os nossos produtos têm evidência científica. Eu não coloquei ali uma a uma, mas todos eles vêm com evidência científica, são todos estudados, tá? Todos os ativos que são usados são de qualidade, né? E eu queria, por fim, comentar o Bootcamp, né? O Bootcamp, aguardem, porque vai ser lançado os produtos provavelmente em agosto, já está aí para ser lançado, né? E eu tenho certeza que serão incríveis também, né? E o que eu queria dizer? Os nossos ativos, eles são muito bons. Como que a gente tem que olhar para eles? Vocês conseguiram perceber que todos eles vêm com muito anti-inflamatório,
muito antioxidante, justamente para... não é para uma ou outra doença, não estamos cuidando de doença, nós não estamos tratando doença, né? Mas nós estamos tratando da causa, que leva a todas as doenças metabólicas, a inflamação, oxidação e glicação. É isso que nós estamos cuidando. Tá? Então, se você for escolher, tem que ver qual é aquele que está respondendo inicialmente para a necessidade do seu cliente. Se a gente olhar ele como um todo, se eu quero ter mais saúde, se eu quero viver longeva, né, que nós temos condições de viver até 120 anos, acreditem, né? Se eu quero isso, então eu tenho que preparar meu organismo para isso. Então, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou dormir com qualidade melhor, vou ter amigos para poder ter uma saúde mental, né, que é o que a gente tem aqui, os amigos, e vou tomar todos eles, né? Então, vai vir uma pergunta assim, posso tomar todos eles? Pode, pode. Vai depender o quê? Da necessidade individual de cada um, tá? Aqui a gente tem que estar atento ao seguinte, a gente não faz pílula mágica, a gente não faz pozinho mágico. Não adianta tomar um produto, por exemplo, vou tomar o Refresh Tea e quero que a minha vida se resolva, eu vou continuar comendo pão, pizza e quero ficar magrinho. Não vai acontecer, tá? Então, o que a gente precisa? Entender os nossos produtos e levar para o nosso cliente a melhor orientação junto com a mudança de hábitos. Esse é o principal, né? E aí, o que eu quero que vocês vejam? Que primeiro vocês precisam ter contato com o produto, precisa experimentar todos eles, né? Por quê? Você vai sentir no seu organismo a melhora, eu tenho certeza disso, né? E aí você vai poder passar para o seu cliente, né? Então, a gente precisa ter produto para provar, para o marido provar, para a esposa provar e para levar para os nossos clientes, tá? Sabrina, Oi, Sassá, tô aqui. eu vou descompartilhar aqui. Combinado. Eu quis fazer uma coisa assim mais rápida, tá? Isso aqui, na verdade, pode surgir aí mais para frente, caso você queira, um dia que a gente vai falar só sobre o reskin. A gente pode abordar muito mais, falar muito mais até da necessidade do nosso organismo em relação a ele, né? E em relação aos outros, porque vai surgir. E o que eu acho? O conhecimento traz tudo. Mas, basicamente, a inflamação, a oxidação, são os principais fatores que fazem a gente envelhecer. E quando a gente pensar que você está prevenindo envelhecimento, a gente vai prevenir as doenças também, porque todas elas vêm juntas e da mesma forma, tá? Então, não sei se ficou claro aí, né? Se alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar, não sei como é que você quer fazer aí a dinâmica. Ou você quer passar algumas informações também agora, antes da gente ir em perguntas, né? Claro, claro, Sassá, foi incrível, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que esse foi só o primeiro de vários outros treinamentos, que aí a gente pode focar cada semana em um produto ou em 2 produtos e tal, para a gente ir abrindo cada vez mais, né? Tenho certeza que foi muita informação boa, já ajudou muito todos nós. Agradeço demais pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, por compartilhar aqui com a gente. Foi realmente muito especial e muito maravilhoso. Antes, pessoal, da gente colocar agora nas perguntas, eu vou fazer o seguinte, para facilitar, em vez de abrirem os áudios, coloca todas as suas dúvidas agora no chat, combinado? Que ela já vai responder. Enquanto ela toma uma aguinha aí e se organiza, eu vou compartilhar uma tela aqui também para vocês, para a gente falar, né, também sobre o nosso negócio, né? É muito importante que a gente entenda exatamente não só os produtos, mas o negócio que a gente tem por trás, certo? Então, a gente tem aí, gente, 3 formas de fazer negócio, né? A gente tem algumas jornadas diferentes hoje. Aqui eu tenho certeza que a gente está falando com a maioria das pessoas que vão fazer ou revenda ou que vão trabalhar a construção da rede, né? Mas a gente tem 3 caminhos. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, só para eu ter certeza? Sim? Só me dá um joinha aí para eu ter uma ideia. Ah, beleza, já consegui ver aqui. Então, como que a gente faz aqui? A gente tem essas três jornadas, né? Como cliente, revendedor, que é o afiliado, e o construtor.
né, que é o afiliado especialista. Então, você está conhecendo os produtos agora, né, você que vai fazer negócio e tudo mais, eu preciso te falar, não sei como que você está trabalhando, se você já se posicionou ou não, mas a gente tem agora até o final do mês, né, todo mundo que se pré-cadastrou, a empresa até o final do mês, ela vai fazer uma atualização no sistema para verificar quem é que está ficando ativo, né, em alguma das questões, ou como cliente, ou como afiliado, ou como especialista. E aí, essas pessoas que estão ativas vão permanecer no sistema, na rede, os demais não vão ficar. Eu tenho certeza que você que já iniciou, já foi um visionário e se posicionou, você tem uma boa posição, porque afinal de contas você está entre os visionários que enxergaram antes mesmo da empresa nascer, né? Então você está junto com pessoas que querem fazer esse negócio com você. Tá? Então, levando em consideração tudo isso, e hoje você conhecendo um pouquinho mais do produto, né? A gente tem dois combos que eu preciso colocar até para tirar dúvidas no final também, eu vou deixar para vocês, porque às vezes tem gente que ficou com algumas dúvidas, eu recebi muitas perguntas esses dias sobre qual que é a diferença de um combo para o outro e tal, então eu vou falar aqui agora para vocês terem uma ideia, tá bom? Como a gente está falando aqui de construtores, eu vou falar aqui para vocês de dois combos. O primeiro dele é o degustação, que o próprio nome já diz. Você vai trabalhar com produto, que nem a Sanai falou, nós somos produto do produto. O que significa isso? A gente vai usar, a gente vai sentir os benefícios e é assim que a gente vende. Essa é a forma mais simples e a melhor forma de você vender um produto. É você falar sobre o que você consome, sobre os seus resultados e assim por diante, né? Então, esse é um combo para quem quer degustar os produtos, né? Antes, praticamente, de iniciar o negócio. Por quê? Porque ele vem um produto de cada. Por que ele vem dois do prebiótico? Porque ele é de 18 doses. Então, se você tem dois, você consegue utilizar os produtos todos por um mês certinho ali, tá certo? Então, esse combo, para você ter uma ideia, ele já tem o desconto de R$ 1.314 por R$ 999. Isso agora dentro desse mês. Você paga ele em até 3 vezes e você pode acrescentar alguns outros produtos se você quiser também. Isso é possível, tá bom? Então, esse é um produto, eu quero degustar, eu quero conhecer todos os produtos. Você tem esse combo especial aqui que tem um de cada para você, tá? Dentro do período de um mês que você vai utilizar. Outro combo, que é o combo pioneiro. Esse já é um combo para quem quer de verdade construir a marca, fazer o negócio junto. Por quê? Você vai ter esse produto para você vender, para você fazer uma reunião caseira, por exemplo, ou você recebeu algum amigo em casa, você já vai degustar, né? Ou de repente aniversário de algum amigo, alguma festa, alguma coisa assim, que você já entregou esse produto na mão de uma pessoa que você sabe que vai gostar, que vai querer consumir, ou talvez construir um negócio junto com você. E um outro detalhe muito importante, você tem produto na sua mão para fazer venda direta, para você já fazer lucro com o seu combo. Então, combo que tem R$ 1.000 de desconto, se você for calcular, você tem produto para você utilizar e todos os outros que você fizer venda direta, o seu lucro tem pote aí dentro do custo, né, que você tem do valor do cliente de venda direta para o seu valor de afiliado, você tem até às vezes R$ 87 num pote de lucro. Tá? Ele varia. Então, assim, na venda direta você tem entre R$ 62 mais ou menos a R$ 87 de lucro por pote. Se você fizer o cálculo do que você tem dentro desse combo, você paga o seu kit, você tem esse desconto nos produtos, né, de R$ 1.000 e você paga o seu kit e parcela ele em 6 vezes. Então, quer dizer, você tem tempo de girar esses produtos, porque é só uma vez que você vai comprar. Não é para você fazer estoque, a gente deixou bem claro isso, né, no evento. O nosso negócio é de você ter um kit, um combo, então já que você quer iniciar esse negócio, inicia da melhor forma possível, da forma que você pode gerar lucro, fazer negócio com o seu combo, aliás, o percentual que você tem também de ganhos dentro da promoção 3x3, ele é maior, então se você for contar, por exemplo, eu vou pegar uma degustação, você parcelou em 3, a parcela desse fazendo em 3, em 6, é praticamente a mesma coisa, só que você tem material na sua mão para crescer e expandir o seu negócio com muito mais velocidade, tá? E aumentando os seus bônus aí na promoção 3x3 e assim por diante, tá? Então aqui a gente tem esses dois kits para quem quer construir o negócio, né? Porque o afiliado, eu nem coloquei aqui para falar, porque o afiliado, ele só vai trabalhar com cliente fidelidade, ele não vai construir a rede, né? Ele não vai cadastrar outros especialistas. Para isso você tem que ser já um especialista.
tá certo? Então, são esses 2 combos, para você ter uma ideia, você tem até o dia 31, eu vou te dar uma dica, não deixa para o dia 31, porque a gente sabe como o sistema fica no último dia do mês, né, fica uma loucura, então garante já o seu, da forma que você acha, já fala com a pessoa que te convidou, com a sua linha, né, para ver como que você vai trabalhar isso, para ela já te ajudar com a questão de tanto venda, quanto como você vai iniciar falando sobre os produtos, falando com seus clientes, falando com novos especialistas que você quer cadastrar, tá bom? Nos próximos dias a gente vai ter treinamento exatamente sobre isso, tá? A gente está fazendo treinamento de produto para que a gente já tenha treinamento sobre vendas de produto. Para quê? O nosso intuito é que todo mundo já comece a girar e colocar dinheiro no bolso o mais rápido possível, tá? Então você vai ter treinamento de produto, treinamento de negócio. Amanhã mesmo, por exemplo, a 1 hora da tarde, eu que vou fazer a apresentação de negócio. Então, todo mundo que você tem no seu time, que está na dúvida, que quer conhecer e assim por diante, coloca nessa reunião que eu vou apresentar o negócio e, na sequência, já vou fazer um treinamento para os novos que estão iniciando. Ok? E a gente vai ter mais um treinamento, vou colocar aqui para vocês também, que vai acontecer na próxima segunda-feira, além da Sanai, maravilhosa, né? A gente também tem aqui mais outros farmacêuticos e farmacologistas dentro do nosso negócio, que é Daniel e Elaine Lucete, lá de Juazeiro do Norte. Eles também vão fazer um treinamento na próxima segunda-feira, às 9 horas, tá? Então, fique tranquilo que você vai conhecer tudo sobre os nossos produtos e tudo sobre o nosso negócio, porque o nosso intuito é que você tenha grandes resultados rápido. Combinado? Eu vou deixar aberto agora para as dúvidas, para todos vocês tirarem as dúvidas, ok? Só vou parar a gravação para ela não ficar muito grande. E aí vocês podem já colocar tudo, não vamos abrir o áudio, tá, gente? Coloca tudo no chat que eu vou perguntando aqui para a Sanai. Sanai, você está preparada? Podemos começar com as perguntas?